Bora para mais uma questão. Agora uma questão aí clássica dos vestibulares. Pode mudar o enunciado, pode mudar a contextualização, mas o jeito de resolver é sempre muito parecido. E esse tipo de questão aparece tanto com a lei de Coulomb. Qual que é a lei de Coulomb? Fala da força de atração ou repulsão eletrostática, que ela depende de uma constante eletrostática, do módulo da carga 1, do módulo da carga 2 e da distância ao quadrado entre elas. E esse tipo de questão sempre vai falar das propriedades é, de proporção entre essas grandezas físicas. E isso daqui também é cobrado, muito comum, com o mesmo jeito quando se fala de gravitação universal. A força de atração gravitacional depende de uma constante gravitacional, depende da massa do primeiro objeto, da massa do segundo objeto e inversamente proporcional com o quadrado da distância. Veja que a fórmula é muito parecida, porque Coulomb se inspirou na lei da gravitação universal de Newton. Deixa eu apagar ali o que não vai nos interessar para esse exercício. Mas é importante que tenha em mente que existe aí esse mesmo tipo de exercício para duas áreas de conhecimento diferentes, porque eles compartilham da mesma fórmula, né, o mesmo formato. Então vamos ler a questão. Duas cargas são colocadas em uma região do espaço, duas cargas em uma região do espaço, onde há uma interação elétrica entre elas, ou seja, elas vão trocar força, Q1 e Q2. Quando separadas por uma distância d, qual que é essa distância? A força de interação elétrica entre elas tem o módulo F. Vamos dizer aqui que elas duas são positivas, então elas vão se repelir com uma força F, de igual intensidade, ação e reação. Triplicando-se a distância entre as cargas, a nova força de interação elétrica em relação à força inicial será. Então, essa força elétrica que eu coloquei aqui, que é a lei de Coulomb, é essa situação genérica aqui que ele coloca. Ó, duas cargas Q separadas por uma distância d, trocando forças F. É essa a situação. Agora ele está falando o seguinte, ó, qual que vai ser a nova força? Então eu vou colocar F' para diferenciar da força de cima. Quando eu tiver duas cargas, as mesmas duas cargas, então Q1 e Q2, não vai mudar. Só que agora separada por 3 vezes a distância inicial. Por que 3 vezes a distância inicial? Porque triplicou. E o que, que vai acontecer aqui? Ó? Esse 3D elevado ao quadrado, né? Tudo isso elevado ao quadrado, vai se transformar no quê? Deixa eu pegar aqui a borracha. Esse carinha aqui de baixo vai se transformar no seguinte: o 3 ao quadrado vai virar 9 e o d ao quadrado vai virar d quadrado. Veja que a nova força F, ela tem essa parte aqui igual à força F original. Ou seja, a nova força F, ela é 9 vezes
menor que a força que eu tinha antes. Ou seja, triplicando a distância em 3, né, vezes, 3 ao quadrado, 9. A força vai diminuir 9 vezes. Essa é uma questão clássica que sempre aparece de algum jeito perguntando sobre a relação entre força e distância, principalmente quando a gente tem essa força que é inversamente proporcional com a distância, que é o caso da lei de Coulomb para a força eletrostática e para a gravitação universal, que é a força de gravitação, a força de atração gravitacional entre as massas. Beleza? Mais uma questão resolvida aí para vocês estudarem e se aprofundarem um pouquinho mais nessa área.